Fala pessoal, Alan Sade por aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje, ela é um pouco diferente, né? Então vamos trabalhar com componente estrutural dentro do SolidWorks. E aí muitas pessoas têm me perguntado, Alan, como começar um projeto de componente estrutural? Alan, qual é a melhor forma de trabalhar esses tipos de componentes dentro do SolidWorks? E Alan, como que a gente faz para identificar as vistas? Como que a gente faz para identificar os detalhes de uma peça? Aprender a ler a tabela de um projeto como este aqui, né? Então eu trouxe um exemplo para a gente trabalhar aqui no SolidWorks. Então a gente vai trabalhar com alguns recursos avançados, como componente estrutural, esboço 3D, né, e a parte de furação da chapa com o assistente de furação. Certo? Então, antes da gente iniciar essa aula, deixa aqui um comentário seu. O que você está achando? O que você acha tá achando da didática, dos conteúdos que eu estou publicando aqui? Não deixe de se inscrever e ativar aquele sininho, porque isso é importante. Sempre que eu posto conteúdo, você vai ficar sabendo, né, você vai ser notificado desses conteúdos. E compartilhe com seu amigo, né, um amigo seu que ainda não conhece o nosso trabalho, compartilhe com ele e aí a gente vai estar disseminando todo esse conhecimento. Então agora vamos para a aula. Bom pessoal, então aqui vamos dar início com esse projeto aqui. É um projeto simples para básico para intermediário, né? E como eu falei, a gente vai utilizar componente estrutural, vai aprender a fazer essas conexões aqui, né, para soldagens, que é um recurso também avançado dentro do SolidWorks, e utilizar o esboço 3D para otimizar o nosso tempo aqui na modelagem. Então, isso aqui, essa peça, ela é um suporte de parede, onde vai algumas cantoneiras, ou tubulação, ou perfil I, perfil H, aqui em cima, né? É mais para organização de materiais dentro de uma empresa, por exemplo. E aí, muitas pessoas aqui nas redes sociais têm me perguntado, Alan, se eu tenho um tipo de suporte como esse, como que eu faço para modelar e depois simular, né? Então, essa primeira aula vai ser modelagem para a gente não se estender muito. E as próximas eu posso trabalhar a simulação como se tivesse um conjunto de perfil sendo apoiado em cima dessa peça aqui. Então vamos lá. Começando aqui, primeiro eu vou pegar a nossa anotação e vamos interpretar esse desenho. O que eu tenho nesse desenho, né? Como vocês já estão acostumados, né? Vamos identificar a vista. Eu tenho essa vista aqui, deixa eu aumentar a nossa. Eu tenho essa vista, que é uma vista isométrica, né? E para que serve a vista isométrica? Simplesmente para a gente conseguir ter uma visão geral do nosso problema. Assumindo que essa parte aqui, no sentido da seta, é a nossa vista frontal, então essa vista aqui é uma vista lateral e essa vista aqui é uma vista superior, né? Então olha que interessante, a gente está trabalhando com uma vista isométrica para ter uma visão do nosso problema. Alan, sempre vai ter vista isométrica? Não. Eu poderia começar o problema só com essas duas vistas, mas dificulta um pouco, né, dependendo do projeto. Uma vez que eu assumi que essa parte aqui está fixa na parede, então eu estou assumindo que no sentido da seta aqui, é a vista frontal. Então, observando agora, olhando lateralmente, eu tenho essa vista lateral. E olhando aqui da parte superior, eu tenho essa vista aqui, né? E esse detalhe aqui, então tem um detalhe, vou chamar de D aqui, que é só para mostrar o posicionamento da furação aqui, o posicionamento dessa furação aqui, que estamos vendo, né, da chapa. Bom, uma vez que a gente identificou a vista, olha que interessante. Deixa eu apagar aqui. E para que a gente identifica a vista? Justamente para a gente começar a entender o desenho.
às vezes é simples o desenho e não precisa tanto de interpretar à vista. Mas quando você tem um desenho complicado, cheio de detalhes, né, cheio de seção de perfil, aí é interessante você identificar à vista. Então aqui, por que tem esse balão? Vamos olhar agora. Deixa eu pegar aqui. Vamos olhar essa tabela. Número do item: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que interessante. O que significa esse número do item? É o número desses balões que vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, balão 3, número 3, corresponde ao balão 3 que está representando esse perfil aqui. Então, vamos lá, quantidade 2, por quê? Tem desse lado e desse lado, certo? E agora ele é um tubo quadrado 80, 80 por 5. O que significa 80, 80 por 5? Eu tenho aqui, então ele é 80, 80 por 5 é exatamente isso aqui, ó. Essa espessura aqui, né? 5 milímetros. Então, lá dentro do software, quando a gente estiver trabalhando com um componente estrutural, a gente vai ter que fornecer essas informações aqui. 80, 80 por 5, 40, 40 por 4. Né? Então, isso é interessante quando a gente estiver trabalhando lá dentro do software, você entender essas chamadas da descrição aqui do nosso projeto. E aqui, comprimento. Né? Então, ele está dando o comprimento unitário. Se eu observar aqui, ó, ele está falando, por exemplo, que item 1, cadê o item 1? É esse tubo aqui superior. Eu tenho duas quantidades, claro, desse lado e desse lado. Descrição. Então, tubo quadrado 80, 80 por 5, como eu mostrei para vocês, e comprimento 1590. Se observarmos aqui no nosso desenho, repara, eu tenho 1550, só que, olha um detalhe, ele está referenciando até essa linha, até esse ponto. Então, eu tenho essa medida aqui, essa medida que é 40 milímetros. Alan, por que não está sendo chamado então na cota? Porque quando você for trabalhar no software, você vai estar referenciando as linhas e não a parte externa do perfil. E se você observar aqui, ele tem esse detalhe aqui, né, que é um corte a 45 graus, para você enquadrar ele certinho aqui no esquadro. Né? Então isso aqui ó, tem 90 graus, para isso aqui ter 90, esse corte tem que ser 45 graus. Uma vez que a gente tem isso em mente, repara que essa linha vai ser criada até aqui, até esse ponto. Depois, quando trabalharmos esse corte aqui, a gente vai usar uma ferramenta dentro do software que é aparar e estender, né, a 45 graus. Então ele já vai estender esses 40 milímetros automaticamente. E isso tudo vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil de visualizar lá dentro do software. Então tá, olha que interessante agora, identificamos as vistas, agora a gente interpretou a tabela, a gente sabe o tipo de perfil, né? O comprimento, o que está dizendo aquele comprimento ali, a quantidade das peças e o que a gente vai estar trabalhando. Agora a próxima etapa é a gente visualizar a fabricação. Como assim, Alan? É muito importante você ter em mente como que vai ser fabricado para você não trabalhar um modelo que é impossível de fabricar ou você trabalhar um modelo que não está de acordo com a empresa que vai fabricar o seu componente. Então, muito atento sobre a fabricação, vou passar rapidamente, mas muito atento com esses cortes aqui, com os cortes que vão na peça, né? Esses cortes geralmente são feitos com uma esmilhadeira ou uma serra-fita, né? Então, muito atento com esses cortes e a empresa que você vai fabricar, né? O tipo de precisão que você precisa ter com esses ângulos aqui,
com esse ângulo aqui. Então sempre é importante você também deixar um espaço para solda, né? Por exemplo, como que será a solda aqui, né? Então, isso tudo é importante você ter em mente antes de você mandar para uma empresa fabricar essas peças aqui. Então, por que é importante a fabricação? Para a gente não, para a gente evitar o reprojeto, né? Para a gente evitar. E o que é reprojeto? É a gente enviar o projeto para uma empresa, esperar uma semana para receber o orçamento e aí recebe a notícia que tem não está conforme o processo de fabricação da empresa. Então isso é importante vocês terem em mente. A próxima etapa é identificar os recursos que a gente precisa para modelar isso aqui. Então, ó, vou colocar aqui no cantinho, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar com esboço 3D. Alan, por que esboço 3D? Porque é muito mais fácil a gente, primeiro, criar todas essas linhas aqui, que vocês estão vendo, e depois só atribuir o perfil. Poderia fazer em esboço 2D? Poderia, só que eu ia demorar muito mais. E vocês vão ver que eu vou ter duas formas de modelar. Ou eu posso, no esboço 3D, desenhar só a metade dessa peça, atribuir o perfil e depois utilizar um espelhar, né? E aí ele faz a outra parte. Ou eu posso desenhar tudo e ir atribuindo o perfil. E é essa parte que eu vou fazer para vocês entenderem todo o processo. Então, esboço 3D, componente, vou botar aqui, sei lá, CP estrutural, que está dentro da ferramenta soldagem. E basicamente isso, um ressalto por base para trabalhar essa parte aqui. Então, ressalto por base e assistente de furação. Então, verificamos as vistas, visualizamos o processo de fabricação, a gente sabe a importância que tem que ter com esses cortes, a solda, né, o espaço para soldar e tudo mais. E agora identificamos os recursos, esboço 3D para desenhar toda essa armação, componente estrutural dentro da ferramenta de soldagem para atribuir o perfil, ressalto por base para a gente criar essa chapa e assistente de furação para a gente criar essa furação na chapa. Então agora, uma vez que a gente identificou todos esses recursos, vamos agora para a modelagem 3D. Bom, pessoal, dando início aqui então, essa é a área de trabalho de modelagem do SolidWorks e como que a gente faz para iniciar esse projeto aqui, né? Então, eu vou começar com esse plano com essa vista lateral. Por que, Alan? Porque eu vou começar atribuindo essa armação lateral para depois a gente passar para uma vista superior e aí a gente trabalhar essa parte superior, né? Então vamos lá, vista lateral, plano direito ou plano lateral. Esse plano direito, aperto um espaço para orientar e clico, pronto. Agora o esboço, eu vou clicar aqui em esboço e vou trabalhar esboço 3D. Esse primeiro esboço eu poderia trabalhar no plano direito, né? Esboço normal 2D e depois trabalhar normalmente com o esboço 3D, certo? Mas como que a gente vai fazer aqui essa modelagem? Eu vou trabalhar tudo no esboço 3D. Alan, essa é a forma mais otimizada? Não. Por que você está fazendo dessa forma então? Para vocês entenderem que é possível a gente trabalhar tudo com esboço 3D. Uma forma otimizada de você trabalhar esse projeto aqui é escolher a vista lateral, o plano direito 2D,
trabalho esse sketch aqui, depois faço um espelhar entidade, e aí eu tenho que referenciar o centro, ele vai criar essa outra parte aqui, depois no esboço 3D só eu acabar de atribuir essas outras partes do modelo. Mas vou fazer tudo no esboço 3D para vocês entenderem que é possível utilizar toda essa armação no esboço 3D. Então vamos lá. Bom, então vou selecionar o plano direito, que é aquela vista direita, né, vista lateral. E agora, para iniciar o nosso projeto, eu vou aqui na parte de esboço, esboço 3D. Pronto. Toma muito cuidado com o esboço 3D, porque a gente trabalha no plano XYZ. Então, sempre que vocês estiverem modelando, vocês têm que ficar atento com a orientação que vocês estão trabalhando. Então, agora eu vou apertar a tecla S para pegar a linha. E repara que ele já apareceu uma orientação para Y, Z e X, que é perpendicular à tela do computador. Então, vou selecionar esse ponto aqui e vou desenhar uma linha no sentido Z. Posso apertar a tecla... Agora posso apertar a tecla S novamente para atribuir a dimensão dessa linha. Então, essa linha aqui, ela tem 1.550 milímetros. Então, vamos lá, 1.550 milímetros. Bom, agora, a próxima linha que vamos trabalhar é essa linha aqui. Então, vamos desenhar ela primeiro e depois vamos atribuir a cota do tamanho e o ângulo dela. Então, novamente, ferramenta de linha. Clico nessa e agora vou atribuir exatamente aqui. Repara, sempre, vira a vista para vocês verem se vocês estão trabalhando no mesmo plano. Como é um plano 3D, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes isso pode atrapalhar na sua modelagem. Então, a tecla S novamente e eu vou atribuir o ângulo. É um ângulo de 21,27. Então, 21,27. E agora, vou atribuir o comprimento. Comprimento de 1598,91. 1598,91. E essa distância aqui, qual é essa distância ali? 60 milímetros, né? Essa distância aqui. Então, 60 milímetros. Pronto, quase pronto. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é desenhar essa parte aqui. Então, que está, inclusive, o centro aqui, 200 milímetros desse ponto aqui. 200 milímetros. Então, bem simples. Aperta a tecla S para eu pegar a ferramenta de linha ou esboço, ferramenta de linha. Então, S, uma linha na vertical, ou seja, no sentido Y, e vou conectar aqui. Agora, basta eu apertar a tecla S, dimensão, clico na linha, clico no ponto e agora eu vou atribuir 200 milímetros. Pronto. Uma parte do nosso modelo, bem simples, está pronta. Alan, e o perfil? O perfil é depois que você tiver toda a estrutura. Então agora, por exemplo, o que a gente pode fazer? Vamos trabalhar, lembrando que eu vou fazer tudo no esboço 3D para vocês verem que é possível trabalhar só no esboço 3D. Então agora vamos desenhar esse perfil aqui, né? E depois eu faço o outro lado, igual a gente fez esse lado aqui. Então vamos lá. Vou agora colocar essa vista aqui. E muito cuidado, porque se eu oriento essa vista aqui, eu não sei agora qual ponto eu tenho que pegar para desenhar uma linha para o lado. Então sempre dá uma chegadinha para cá. Tá vendo? E aí a gente tem que pegar o centro aqui, ou seja, esse ponto aqui que a gente tem que trabalhar.
Então vamos lá. Linha, ele já está, repara que no lapisinho ele aparece em qual eixo está trabalhando. Então a gente está trabalhando no ZY. Então ZY, repara que não é a vista que a gente quer, que é YX. Certo? Então, basta eu clicar e apertar a tecla Tab. Ó, YZ, clico de novo, YX. Pronto. É exatamente esse agora que a gente quer. Entenderam? Ó, uma vez que você pegou uma ferramenta de linha, clicou num ponto, se você aperta a tecla Tab, ele vai mudando a nossa orientação. Ó, YZ, YX. E aí você tem que ficar atento ao eixo de coordenadas do software, que é aqui embaixo. Então, a gente quer trabalhar exatamente nesse plano aqui, YX. Então, dou um clique. Ó, agora estou trabalhando nesse plano, vocês podem ver, né? Ele está perpendicular ao plano lateral. E eu vou atribuir agora uma cota para ele, que é de 1000 milímetros. Então, ele tem 1000 milímetros. Pronto. Agora eu posso novamente, aperto a tecla espaço e vou para o outro lado da vista direita. Então é esse ponto aqui que a gente precisa fazer novamente a tecla S e vou fazer uma linha nesse plano aqui. Ó. Ele está trabalhando com YZ e é exatamente essa lateral aqui que a gente quer, o plano YZ. Então, novamente, vou atribuir essa cota aqui de 1550. Então, tecla S, dimensão e vou atribuir 1550. Repara que o nosso esboço está ficando todo preto e é exatamente isso que a gente quer, porque quando o esboço está preto, ele fica totalmente definido. Se tiver alguma parte azul do nosso esboço, isso é ruim para a sua modelagem, porque ele pode ter alguma alteração ao longo do processo. Então pronto, 1550. E agora vamos novamente, tecla S, linha. Vou clicar em qualquer lugar dessa linha aqui e repara, eu ainda estou trabalhando no plano YZ e é isso que eu quero. Então faço uma linha aqui, tecla S, dimensão e vou atribuir o ângulo novamente de 21,27. 21,27. Esse ponto aqui também de 60. E o comprimento da linha de 1598,91. Pronto. Agora precisamos desenhar aquela outra linha ali. Então, tecla S, linha. Clico aqui na linha que a gente quer e repara que eu ainda continuo no plano YZ. Então, desço, conecto ela aqui e pronto. Agora eu posso apertar a tecla S, dimensão, esse ponto com esse ponto, 200 milímetros. Pronto, olha que interessante. Estou criando a nossa armação, atribuindo todas as dimensões conforme o nosso projeto. Então, basicamente, já temos o projeto quase pronto. Agora falta só atribuir a peça 6, peça 5 e peça 4. Então vamos lá. Podemos começar com essa peça 6, que é bem simples. É conectando esse ponto até o outro lado. Então, ó, uma vez que eu estou com essa vista isométrica, eu posso apertar a tecla S, linha, clico nesse ponto e pronto. Novamente, S, conecto esse ponto com esse ponto. Olha que simples, né? No esboço 3D tudo fica muito mais fácil. E agora, a única coisa que faltou, ó, a peça 5 já tem, que é essa linha que a gente criou aqui. E agora a única coisa que faltou é a peça 4. Para fazer a peça 4, eu recomendo primeiro criar uma linha de centro. Então, ó, aperta a tecla S, linha de centro, acho o centro aqui e
conecta com o centro aqui. Pronto. E agora, para você mexer igual eu estou mexendo aqui, você pode mexer com o scroll do mouse, né? Então, ó, uma vez que eu fiz isso, eu posso a tecla S novamente, linha, esse ponto, conecto aqui, aperto a tecla ESC para sair, S de novo, esse ponto, conecto aqui. Essa linha está conectada nesse nó aqui, nesse ponto. Então, ó, eu posso clicar no ponto e arrastar até aquele ponto lá. Mesma coisa para esse lado, posso clicar nele e arrastar até esse ponto. Pronto, acabamos a nossa estrutura. Olha que simples, repara que ele está totalmente definido e com um único sketch, vários planos, mas repara na nossa árvore de projeto que a gente não precisa criar vários planos para construir esse modelo, né? Então está o modelo totalmente definido. Agora, próxima etapa desse modelo aqui vou sair do esboço e vista direita, esquerda, vou criar um plano aqui, exatamente nesses pontos aqui. Alan, como que eu faço para criar um plano exatamente nesse ponto? Bem simples. Passa o mouse aqui, ó, e repara aonde está o plano. Alan, como que você conseguiu deixar esse plano exatamente nos pontos que você começou a modelar? Olha onde está a origem. Né? Lembra que eu comecei a desenhar o nosso modelo a partir da origem? E isso foi proposital, né? Ou seja, como eu sei que eu teria que desenhar um plano aqui para desenhar essa chapa, eu deixei mais fácil. Quando eu crio o meu modelo a partir da origem, os planos são referenciados na minha origem. Então aqui eu posso criar esse plano frontal. E qual é a forma otimizada para a gente iniciar um modelo no nosso plano frontal? Eu vou trabalhar com o ressalto por base, como a gente já viu anteriormente, né? Então aqui, ó, clico no plano frontal, recurso, ressalto por base. Pronto, agora estou trabalhando nesse plano frontal. Posso apertar a tecla espaço, por exemplo, e orientar a nossa vista aqui. E aí eu vou trabalhar agora esse esboço aqui. E a dimensão dele é 180 por 160. Né? Então, ó, aqui é uma vista superior, eu tenho a largura dele e aqui a altura dele. Então, 180 por 160. Tecla espaço, retângulo central, e agora eu vou nesse ponto aqui atribuir a altura de 180 e a largura 160. Né? Largura 160 e altura 180. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu posso, por exemplo, desenhar uma linha de centro nesse sentido e uma linha de centro nesse sentido. E eu posso agora usar o comando espelhar entidades. Como que você faz para utilizar o comando espelhar entidades? Bom, primeiro, eu preciso saber exatamente a distância de centro a centro. Então, eu clico nessa linha e uma forma fácil da gente visualizar essa distância é 1000 milímetros. Aqui embaixo, na barra inferior, eu tenho aqui o comprimento. E a altura também eu consigo. Então, a gente clica aqui em avaliar, medida, e clico nesse ponto e ele aparece agora o que a gente precisa. Então, a gente tem aqui na linha verde, que é a distância em Y, 580,03. Então, vocês anotam essa medida 580,03 e vamos agora
utilizar o comando espelhar entidades. Você poderia ser com o comando espelhar entidades, mas também poderia ser com o comando padrão linear, certo? Então, espelhar entidades, esse aqui eu vou fazer com espelhar entidades para o outro lado, e o inferior vou utilizar o padrão linear para vocês verem a diferença. Então, espelhar entidade, primeira coisa, qual entidade eu quero? Eu quero essas linhas aqui em relação a essa linha aqui. Posso dar um OK e ele criou, né, exatamente conforme a gente quer. Agora, como a gente utiliza o padrão? Lembra que a distância de centro a centro era 580.03? Então, ó, esboço, padrão linear. Eu tenho dois tipos, padrão linear e padrão circular. Eu quero padrão linear. Primeira coisa, entidades para padrão. Eu quero essa entidade aqui e essa entidade aqui. Com CTRL pressionado, vocês selecionam essas entidades. E agora, qual direção eu quero? Eu não quero direção X. Eu quero a direção... Eu quero a direção, ó, posso selecionar essa linha aqui, por exemplo, para a direção, né? Então, eu quero a direção nesse sentido aqui, que é o sentido de Y. Então, aqui você seleciona a direção e o comprimento de centro a centro, 580,03. Repara, ele já criou a nossa entidade no centro, exatamente onde a gente precisa. Eu quero 2, eu poderia ter mais, então ele faz 3, mas eu quero só 2. E caso eu precise, ó, na direção, em alguma outra direção, eu poderia escolher outra direção aqui, né? Então, esse recurso de padrão linear, ele facilita também nesse sentido aqui. Otimiza o nosso tempo para criar essa dimensão. Então, aqui você aprendeu espelhar entidades e padrão de esboço linear. Posso dar um OK e pronto. Agora, olha que interessante. Lembra que a gente iniciou esse esboço com o recurso ressalto por base extrudado? Uma vez que a gente fez isso, quando eu saio do meu esboço, olha o que vai acontecer. Ele vai habilitar o recurso, né, atribuindo a espessura na nossa peça. Então, ó, agora eu posso voltar no nosso projeto e ver, ele tem uma espessura de 15 milímetros aqui, né? Olhando aqui melhor, ó, 15 milímetros, né? Então, 15 milímetros. Então, eu posso atribuir aqui 15 milímetros para fora. Por que para fora, Alan? Porque o nosso perfil ele vem nessa face aqui. Bom, uma vez que a gente fez isso, pode dar um OK e pronto. Parte da nossa chapa está criada. Agora vamos atribuir o perfil que a gente precisa aqui no nosso modelo. Bom, agora para a gente atribuir o perfil aqui no nosso modelo, a gente retorna no nosso projeto e agora vamos trabalhar em cima dessa tabela aqui com essa vista aqui, né? Então vou apagar aqui só para ficar mais fácil a visualização. Pronto. Então agora vamos começar pelo quadro superior. Por que, Alan, quadro superior? Porque repara o seguinte, essa peça aqui, ela vai ser cortada nessa parte aqui. Essa peça aqui também vai ser cortada conforme essa parte inferior e superior, né? E essa aqui também, esses dois aqui, ó, eles vão ser cortados conforme o quadro superior. Então vamos atribuir esse perfil aqui que eu estou marcando, certo? Esse perfil aqui, ele é o perfil 1 e perfil 6. Perfil 1 são dois, que é esse e esse perfil. Perfil 6 é qual? Também é 80, 80 por 5. Aqui é 80, 80 por 5. Então a gente consegue em um só
componente estrutural, atribuir o quadro superior por completo. Então vamos lá. Como que a gente faz para iniciar o componente estrutural? Duas formas. A primeira é inserir, soldagem e componente estrutural. A outra forma é botão direito aqui nessas ferramentas, ferramenta de soldagem, e aí a gente habilita essa ferramenta de soldagem aqui, clica e a gente tem acesso aqui. E a outra forma, são três formas na verdade, é você colocar o componente estrutural aqui do lado da sua área de trabalho. Então, vamos lá. Componente estrutural, clica nele, ele vai aparecer, né, as propriedades. Então, tem a norma, ISI, DIN, ISO. Vamos trabalhar com a norma ISO. Tipo, é um tubo quadrado, tamanho 80 por 5. Então é esse mesmo. Agora basta a gente selecionar os grupos que a gente quer. Então clica em grupos e vamos atribuir. Eu quero um aqui, outro aqui, e assim a gente fecha. Ó, repara que quando a linha não está mais contínua, ou seja, essa linha, essa e essa seguiu uma ordem, uma continuidade. Agora, como eu vou quebrar aqui fazendo essa linha, eu tenho que clicar em novo grupo para agrupar essa linha aqui no meu projeto. Então, repara, uma vez que a gente fez isso, posso dar um OK e ele criou o quadro superior, né? Aqui ele criou certinho, ó. Não precisei cortar nada. Ele mesmo já cortou aqui, tem um espaço para a gente soldar. Então vai entrar uma solda aqui, né? Pronto, a primeira parte está criada. Lembra que eu falei com vocês que a gente definiu o centro do perfil, esse centro aqui, e ele agora acrescenta mais uma quantidade aqui, porque ele faz o corte a 45 e essas duas faces têm que estar a 90 graus. Agora a próxima etapa é o quadro de baixo e essa outra linha aqui que a gente precisa fechar. Então vamos lá. Número 3 agora, né? Então eu tenho duas peças número 3 e é também 80 por 5. Vamos lá então. Novamente, componente estrutural, norma ISO, tubo quadrado, 80 por 5. Vou sair aqui. Agora, grupo. Eu vou começar com essa linha e essa linha aqui. Depois eu vou atribuir esse aqui. Por que, Alan? Porque a ordem influencia. Uma vez que eu criar esse e esse aqui, quando eu criar essa linha aqui, ele vai cortar já, vai ficar do tamanho certinho que a gente precisa. Então agora, novo grupo e vou selecionar essa linha. Olha o que eu falei com vocês, ele corta certinho aonde a gente precisa, né? Então agora que a gente atribuiu, posso dar um OK. E olha o que aconteceu. Duas coisas. Primeiro, esse tubo aqui, ele precisa estar a 90 graus, ou seja, essa face precisa estar paralela com essa face. Como que a gente faz para trabalhar o giro dessa peça aqui? Bom, bem simples. Aqui na nossa árvore de projeto, eu tenho aqui o que foi criado. Esse grupo aqui de tubo quadrado, que é aquela parte superior, e esse tubo aqui, que é a parte inferior do nosso projeto. Então, como que a gente faz? Eu quero trabalhar com esse tubo quadrado inferior, clico nele, botão direito, editar recurso. Uma vez que eu fiz isso, eu não quero o grupo 1, eu quero o grupo 2. E aí ele fica amarelo, ele trabalha amarelo o grupo que a gente está trabalhando. Agora, descendo a nossa barra aqui, eu tenho um ângulo, eu posso girar ele, mas eu tenho um alinhamento. Então, por exemplo, eu clico no alinhamento e eu quero alinhar ele com essa linha aqui. Se eu clicar, olha o que ele faz,
ele vai deixar essa face paralela, alinhada com essa linha. Posso dar um OK agora e ele vai estar exatamente alinhado com a nossa peça. A próxima etapa agora é a gente trabalhar o corte nessa peça aqui. Como que a gente faz? Bom, aqui na ferramenta de soldagem, a gente tem um componente estrutural, que é para você atribuir o perfil, e a gente tem o aparar e estender, que é para a gente trabalhar o corte no perfil, né? Trabalhar o acabamento no perfil. Então, aparar e estender, eu tenho vários tipos aqui de canto, né? Um corte a 45, um corte de canto 1, um corte de canto 2, e eu tenho esse aqui que é aparar essa peça, por exemplo, em conformidade com essa peça. Como que eu faço então? Corpos a aparar, eu quero aparar esse corpo e agora aqui, limite de aparagem. O meu limite é essa face aqui, né? Então, o meu limite é esse corpo. Olha o que ele fez. E eu consigo, de uma forma otimizada, corpos a aparar, eu quero selecionar aquele outro corpo também. E o tubo, eu quero selecionar esses dois. Ele vai fazer o corte exatamente igual a gente precisa, né? Uma vez que eu fiz isso, posso dar um OK. E agora ele fez o corte. Agora, olha que interessante. Repara o que aconteceu aqui, né? A gente precisa consertar também. Aqui deu certinho porque está perpendicular, a linha. Aqui está inclinada. Como que a gente faz para acertar essa chapa aqui nesse perfil? Mesma coisa. Aparar, a gente acabou de aparar, que foi aquela parte. Agora precisa aparar e estender ao mesmo tempo esse perfil nessa chapa. Como que a gente faz? Então, aparar e estender. Aparar, eu quero esse corpo e esse corpo. Face e plano agora, eu altero face e plano. Eu vou clicar nessa face e nessa face. Olha o que ele fez. Ele cortou e ele estendeu para a nossa face. Simples, né? Agora eu posso dar um OK. E aí sim, eu tenho agora o nosso perfil exatamente conforme conforme o projeto, para entrar uma solda aqui, por exemplo, está tudo OK. Agora simplesmente eu deixei por último esse grupo aqui. Uma vez que a gente tem toda a estrutura montada, a gente pode, aqui no projeto, e é a peça 4 e 5. A peça 4 e 5 é 40 por 40, são essas duas aqui, 40 40 por 4. Então vamos lá. Componente estrutural, 40 40 por 4. Né? Clico nele. Grupo. Primeiro grupo é esse superior. Então aqui a gente está criando esse grupo superior. E o próximo grupo, novo grupo, é essas duas barras na vertical. Vamos dar um OK. E agora a gente vai corrigir o que precisa ser corrigido. Aqui, bom, está passando, né? Não é isso que a gente quer. Então, novamente, ferramenta de aparar e estender. Eu quero aparar esse corpo e esse corpo. Pode ser face ou corpo aqui, tanto faz. Se eu clicar em face, é nessa face, né? E ele vai ficar aquela parte ali. Então, se eu selecionar corpo e selecionar esse corpo aqui, aí ele omite essa parte aqui e é isso que a gente quer. Posso dar um OK. Pronto, agora a próxima etapa é essa parte aqui que tem que aparar e estender com esse tubo aqui. Então você clica em aparar e estender, seleciona esse tubo, corpo a aparar, esse corpo aqui. E eu posso aqui também otimizar o tempo clicando em aparar e estender esse corpo e esse tubo aqui. Repara que ele
aparou e estendeu. Então a gente aqui, ó, na opção, na árvore de projeto, na propriedade do recurso, clique em desmarca a opção permitir extensão. Aí ele vai criar certinho ali, certo? Dou um OK. Pronto. Ó, ele criou exatamente o corte que a gente precisa aqui na nossa peça. Agora a única coisa que falta é a gente verificar essa outra parte aqui. Ó, ele está penetrando, né? Então, na parte superior ele ficou também. Então, novamente, aparar e estender esse corpo, esse e esse. E eu posso aqui também selecionar aquele outro corpo e aquele e esse aqui. Pronto, uma vez que eu fiz isso, posso dar um OK. E aí sim, agora ele criou certinho para a gente criar uma solda, né? E a nossa estrutura está pronta. Agora, a única coisa que vai ficar faltando é a furação. Então, para trabalhar essa furação aqui, basta a gente criar o esboço dessa furação, certo? E depois utilizar o recurso novamente de espelhar e padrão circular, padrão linear. Então vamos lá. Vou desenhar nessa face aqui, então botão direito nela e esboço. E agora, olha que interessante, ele tem 136 por 116. Então eu posso trabalhar perto do espaço para orientar a nossa vista. Posso pegar esse centro aqui e trabalhar perto do S, um retângulo de centro. E nossa furação vai ser exatamente nesses pontos. Então, eu posso atribuir aqui 116 por 136. Tecla S, dimensão, 116 por 136. Exatamente aqui, né? Agora, o que a gente pode fazer é sair do nosso esboço. Vamos agora atribuir o furo. Assistente de furação, então aqui em recurso, assistente de furação. Bom, tem vários tipos aqui, é um furo simples, então é esse furo aqui, como se fosse uma broca, e ele é um furo M18, né? Então esse furo M18, padrão ISO, tamanho M18 que a gente precisa. Então, broca é o tamanho da broca, né? Aqui o tipo. Então, vamos lá. Padrão ISO. Padrão ISO. Broca é o tipo que a gente quer, então é o tamanho de broca. E agora o tamanho da broca que a gente procura 18 milímetros. Tamanho 18. É um furo passante, né? Então, uma vez que a gente definiu o padrão, tipo e tamanho, e o tipo de furo, a gente pode ir em posicionamento, e agora a gente precisa escolher uma face ou um furo, a posição do furo. Então eu quero essa face aqui e vou clicar nos pontos que a gente precisa. Ele vai criar o furo passante. Só precisa tomar cuidado, se a gente definir passante, ele vai furar o outro tubo lá embaixo. Então, volta em tipo e define como cego. Aí pode definir 15 milímetros, que é a espessura, 16 milímetros, para ficar, porque é a espessura da chapa. Uma vez que a gente fez isso, pode dar um OK. Ele fez a furação e agora a gente vai trabalhar o recurso de espelhar entidades e o recurso de padrão linear. Para eu espelhar, antes de utilizar o recurso espelhar entidades, eu preciso criar um plano no centro da nossa peça, exatamente aqui no centro. Como que eu faço para criar um plano no centro da peça? Olha que simples.
plano direito, clique em geometria de referência, em recurso, geometria de referência, plano, e clico nesse ponto aqui. Ele saiu daquela lateral e trouxe o plano exatamente para o centro da nossa peça. Então aqui, ó, primeiro é o plano direito e a segunda referência é o ponto. Então ele mantém o nosso plano paralelo com o plano direito, porém ele vai criar o plano naquele ponto lá. Agora pode dar um OK. E agora sim a gente consegue utilizar o recurso espelhar entidades. Aqui em recurso, espelhar entidades, face ou plano. Esse plano e qual recurso a gente quer. Bom, eu posso tanto selecionar aqui manualmente, ou eu venho aqui nessa setinha e seleciono o recurso furo de diâmetro aqui, que é o assistente de furação. Ele criou esse furo. E agora eu posso utilizar, lembra que é 580.03 de centro a centro? Então posso trabalhar com o nosso padrão linear em recurso padrão linear. Bom, direção. Podemos selecionar, por exemplo, uma linha, essa linha aqui, né? E agora sim, 580,03. Eu quero aquele e selecionar manualmente. Então aqui eu quero, por exemplo, esse recurso. E agora, como a gente no recurso passado a gente não trabalhou a direção 2, como que a gente faz para trabalhar a direção 2? Simples, ó, eu clico em direção, seleciono essa linha e agora 1000 milímetros é a distância de centro a centro. 1000 milímetros e eu quero 2. Olha lá, ele exatamente trabalha dessa forma aqui. Então, eu estou trabalhando direção 1, 580 por 0,3 e direção 2, 1000 milímetros, que é a distância de centro a centro. Posso dar um OK. E agora sim, ele tem a nossa furação, né? E o projeto está finalizado. Então, como sempre eu faço, eu posso atribuir uma cor a esse modelo aqui. Vamos clicar aqui e selecionar esse corpo, que é a peça 1. Vou atribuir vamos ver aqui, um azul claro. Posso dar um OK. E aí está finalizada a nossa peça. Bom, agora o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre a simulação dessa peça, né? Que é uma peça que está parafusada na parede e um peso aqui em cima. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido o conceito de componente estrutural, né? E como você utilizar os recursos, esboço, aparar entidade. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário, porque isso é importante para saber se minha didática está boa, se o tipo de conteúdo está te agradando. Não deixe de curtir e compartilhar com seus amigos e até a próxima.